Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 10 sobre as teorias de Jean Piaget e Levi-Vygotsky e principalmente sobre seus impactos na terapia cognitivo-comportamental. O objetivo da aula, então, é aprofundar de que forma essas teorias vão impactar nas abordagens cognitivo-comportamentais clínicas e principalmente na teoria cognitiva de Aaron Beck. Eu vou abrir para vocês aqui a apresentação. E vou, então, iniciar a nossa aula de hoje, trazendo uma breve comparação entre essas duas teorias. Eu já deixei disponível para vocês no AVA um vídeo da Ana Araújo, que explica um pouco mais na perspectiva pedagógica, que é a principal perspectiva dessas duas teorias, né? Mas que serve muito de suporte para a gente pensar na contribuição delas para as terapias cognitivo-comportamentais. Basicamente, essas teorias, elas têm a mesma intenção geral, né? Que é explicar como se dá a aprendizagem ao longo do desenvolvimento a partir do interacionismo. Então, são teorias interacionistas como base, né? E por isso elas conversam com as ciências cognitivas, certo? Interacionistas no sentido de acreditarem que a aprendizagem se dá na interação do organismo com o ambiente. Lembrando que essas teorias, como eu falei, elas não são teorias focadas em compreender a personalidade, mas sim entender como se dá a aprendizagem ao longo do desenvolvimento. Piaget, ele traz na sua abordagem construtivista uma visão mais biológica desse processo de desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da aprendizagem. Enquanto que Levi-Vygotsky vai trazer uma abordagem mais sócio-histórico-cultural, né? Um psicólogo que vai trabalhar com uma influência da sociologia de Marx e vai trazer, então, isso para um contexto de compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Então, Piaget era biólogo, né? Então, isso vai marcar muito a sua teoria. Ele usava o método clínico observacional, apesar de estar em contexto, então, acadêmico, ele não usava o método experimental clássico, usava a observação de crianças, né? Inclusive dos seus próprios filhos, né? Então, ele tinha uma abordagem um pouco mais alternativa aos modelos experimentais. E ele fundamentava a sua teoria num modelo biológico. Então, ele estudou muito a maturação orgânica, né, do corpo, né, entendendo que o desenvolvimento motor, o desenvolvimento das capacidades do corpo, ele depende muito da maturação de um organismo. E é com base nisso, em analogia com isso, que ele escreve, então, a epistemologia do conhecimento, né, a sua teoria sobre a ideia de que a maturação cognitiva também se dá de uma forma similar à maturação orgânica, porque as duas fazem parte de um processo de evolução, resgatando Darwin, né? Então, o ser humano, ele é um ser mais desenvolvido que os outros animais, porque ele tem capacidades cognitivas mais desenvolvidas. Ele pelo seu processo de maturação, consegue chegar a níveis cognitivos mais desenvolvidos. E ele traz, então, portanto, que essa capacidade é generalizada, é uma capacidade de todos os humanos. E isso é uma intenção de Jean Piaget. Jean Piaget não busca entender a psicopatologia, entender o que vai errado, o que não dá certo. O que Jean Piaget procura entender é o processo natural, o processo esperado do desenvolvimento humano, tá? Ou do desenvolvimento cognitivo humano. Ele traz em base de que o desenvolvimento possibilita a aprendizagem. O que é isso? O meu desenvolvimento, a minha maturação cognitiva nos estágios lá, começando do sensório motor para o pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, ao longo desse desenvolvimento, eu então vou possibilitando formas variadas de aprendizagem. À medida que a capacidade cognitiva vai se desenvolvendo, eu vou podendo aprender de diferentes maneiras, certo? Então, eu tentar dar uma explicação verbal bastante abstrata para uma criança de 2 aninhos,
será algo muito longe, então, da sua capacidade cognitiva, daquele estágio, do seu estágio de desenvolvimento cognitivo. Então, provavelmente, ela não vai conseguir aprender com a minha forma de explicar. Agora, explicando isso para uma criança de 10 a 12 anos, ela possivelmente já vai entender por estar num nível de funcionamento cognitivo operatório abstrato, operatório formal, que se diz, né? Onde a abstração já está presente. Outra coisa que o Vygotsky, que o Piaget traz, é que as estruturas cognitivas, elas têm, então, por base, o desenvolvimento a construção do pensamento, né? Então, o que o Jean Piaget traz? Que os pensamentos, eles antecedem a linguagem, tá? Então, a linguagem, ela é possível graças ao desenvolvimento de estruturas cognitivas subjacentes. É aquela história, quando a criança está lá no período sensório-motor, ela ainda não tem a linguagem desenvolvida, né? Mas ela já está desenvolvendo estruturas cognitivas, e essas estruturas cognitivas básicas são estruturas rudimentares do pensamento, né? E o que ele traz ali quando ele fala de função semiótica, enfim, que o pensamento, ele se estabelece antes e ele vai se representar na linguagem para ser compartilhado. Então, a intenção do organismo para se adaptar é comunicar a partir da linguagem os seus pensamentos, certo? Já Vygotsky, por outro lado, é psicólogo, foi psicólogo, né? E traz também no modelo observacional clínico, mas o Vygotsky, o objetivo dele não era o mesmo do Jean Piaget, apesar deles se encontrarem aí nesse dilema teórico, né? Ele, na verdade, ele tinha o foco de entender o papel da interação social na aprendizagem, né? E ao fazer isso, ele acabou trazendo, então, essa reflexão a nível de desenvolvimento, né? Então, mas o fundamento dele é sócio-histórico-cultural, né? O foco na importância da interação social. E aí ele constrói uma teoria que se embasa, que depende da cultura, do momento social e cultural em que o indivíduo está inserido. Então, para Vygotsky, a aprendizagem promove o desenvolvimento. O que significa isso? Né? Que à medida que eu vou me relacionando e aprendendo outras formas de ser e de compreender as coisas, ou seja, outras formas de me relacionar com o meio, eu vou me desenvolvendo. Então, essa forma, isso se dá por meio da linguagem, tá? Então, diferente lá do Piaget, o que o Vygotsky traz, que a função principal no desenvolvimento cognitivo é a linguagem, né? A linguagem é o elemento que vai sistematizar a percepção e o pensamento. Então, na medida em que eu vou interagindo com a linguagem cultural, social, onde eu estou inserido, com a minha linguagem, eu vou, então, aprendendo, a partir disso, a compreender e a interpretar o mundo, certo? Então, o pensamento seria ele se constituiria a partir da internalização da linguagem, certo? Ou seja, o indivíduo nasceria com estruturas, sim, biológicas básicas para o desenvolvimento cognitivo, porém, para que essas estruturas se desenvolvessem, segundo Vygotsky, era essencial a interação com o ambiente. Se esse indivíduo não interagir com o ambiente, ele não vai ter o mesmo potencial cognitivo que um indivíduo que tem uma boa interação social, certo, gente? Essa é a grande diferença entre Jean Piaget e Lev Vygotsky. Mas elas são teorias em si bastante complementares, né? Porque, por base, as duas são interacionistas, né? E uma não nega a outra em termos de existência de uma interação entre um organismo com bases, estruturas orgânicas que vão estar ali relacionadas com estruturas mentais, cognitivas, e lembrando que a estrutura cognitiva é uma estrutura mental, não física, né? Que é o que, então, Jean Piaget desenvolve. Existe isso, Vygotsky não nega isso, mas o que Vygotsky acrescenta é que isso vai se desenvolver na medida em que há interação social.
né? E Jean Piaget não nega que exista a interação social e que da importância da interação social para o desenvolvimento das estruturas cognitivas, né? Mas o que ele diz é que sem a potencialidade, sem o desenvolvimento cognitivo, sem a capacidade, o aparato cognitivo necessário para ocorrer o desenvolvimento, não ocorre a aprendizagem. Então, se eu não consigo chegar no nível pré-operatório, eu não vou conseguir desenvolver a minha linguagem. Se eu não chegar num nível operatório formal, eu não vou conseguir compreender explicações abstratas, certo? Então, ele diz que para que ocorra a aprendizagem, é importante eu analisar o nível de desenvolvimento, né? Enquanto que Vygotsky diz que a aprendizagem é na interação com o ambiente que se dá o desenvolvimento, tá? Mas as duas podem se complementar na prática, né? Apesar das suas diferenças e de muitas diferenças conceituais, elas na prática, elas podem se complementar na medida que entendem o ser humano interagindo com o ambiente, né? E essa ideia circular de que o ser humano muda o ambiente muda o ser humano, tá? As contribuições, então, específicas para a abordagem cognitivo-comportamental. Falando de Jean Piaget, do ponto de vista dos processos cognitivos e mentais, que é o grande foco do Jean Piaget, né? O que ele diz? O que ele traz de contribuição para a abordagem cognitivo-comportamental? Primeiro, a compreensão da estrutura cognitiva é baseada em esquemas que mediam o comportamento. Tá? Então, o que são os esquemas? Os esquemas são um conjunto de pensamentos e crenças. Exatamente como Aaron Beck vai falar quando ele desenvolve a terapia ou a teoria de base da terapia cognitiva, de que, então, a nível terciário temos crenças, a nível primário temos pensamentos, e ele vai estar se referindo muitas vezes a essas crenças como esquemas, né? E ele usa a palavra esquemas muito embasado em Jean Piaget, na ideia que são essas estruturas cognitivas que vão estar mediando o comportamento, mediando, então, a minha relação com o meio. O desequilíbrio origina ansiedade e busca de nova organização por meio da equilibração, né? Então, isso também é algo que a abordagem cognitivo-comportamental sustenta, né? Que é a partir do desequilíbrio que acontece, então, uma possibilidade de uma nova organização, né? Então, se a gente for pensar num processo terapêutico, né, existe uma janela de oportunidades quando o paciente chega em sofrimento, né? Que é a possibilidade de uma nova organização, de uma reequilibração, certo? E aí, a ideia de que, principalmente, vocês então vão conhecer um pouco mais Jeffrey Young, né, que é um dos autores mais recentes, né, mais atuais aí, mais contemporâneos das terapias cognitivo-comportamentais. Ele vai falar em esquemas iniciais desadaptativos, né, e esses esquemas desadaptativos ou disfuncionais, eles seriam, então, lá de base, então, lá no início da vida, nas primeiras interações, eu já faço ali eu já vou desenvolvendo ali alguns esquemas que vão gerando comportamentos disfuncionais, né? Isso se dá porque esses esquemas, eles não fazem corretamente a interpretação da realidade, ou seja, eles fazem uma interpretação da realidade que me causa sofrimento, tá? A realidade externa apenas existe a partir da interpretação, então esse é um ponto importante. Eu falei agora corretamente, acho que não é a melhor palavra. Melhor palavra é a realidade externa, por esquemas desadaptativos, ela está sendo interpretada de uma forma que promove sofrimento, certo? Ou seja, de uma forma que não condiz com as necessidades ambientais, né? Então, não é adaptada, né? Então, quando eu choro para ganhar um brinquedo e depois na vida adulta eu choro quando eu perco alguma coisa, e esse choro é muito compulsivo, é muito intenso, é muito desorganizador, isso não é adaptado, né? Isso eu aprendi lá na infância. Quando minha mãe me acolhia, né? Eu chorava porque eu queria um brinquedo, minha mãe me dava um brinquedo, ela me ensinou esse esquema desadaptativo, né? Que chorar pode fazer eu ter o que eu quero. E na vida adulta eu posso reproduzir isso
quando na realidade eu não vou ter essa resposta. Então, a minha expectativa em relação ao choro, e claro que a gente está falando de um processo inconsciente, é de que eu tenha em troca aquilo que eu quero, aquilo que me frustrou, né? É um choro de uma busca pelo que me frustrou. Aquilo foi condicionado, né? Se a gente for pensar na perspectiva lá do behaviorismo, né? Aqui, o que o Piaget vai falar disso? Ele vai falar que a realidade externa, ela apenas existe a partir da interpretação. Então, no momento que eu interpretei que esse comportamento pode me ajudar a ter o que eu quero, eu vou ter esse comportamento como resposta a situações de frustração e vou sofrer, porque ele não vai ser adaptado, né? Ou seja, a expectativa que eu tenho em relação ao comportamento é de que ele resolve e ele não vai resolver. Bom, o indivíduo é ativo na construção do seu conhecimento. Então, esse é um outro aspecto super importante da teoria do Piaget. Vocês viram lá no vídeo 2, né, que também ela fala disso a respeito do aluno, né, que o processo de construir, ele inicia muito nessa exploração do ambiente, né, na forma como eu interajo com esse ambiente. Então, o indivíduo, ele precisa se submeter à interação, ele precisa estar participante do processo terapêutico, se a gente for pensar em termos de abordagem cognitivo-comportamental. Ele é ativo, ele constrói junto a sua mudança comportamental e cognitiva, ele vai construir junto novos pensamentos. Aliás, é ele quem vai construir os novos pensamentos que vão lhe ajudar a ter uma melhora do seu sofrimento emocional. Na abordagem cognitivo-comportamental, ainda Jean Piaget contribui com a ideia de que o terapeuta deve considerar o estágio desenvolvimental cognitivo do cliente para adequar a sua comunicação e planejar intervenções mais efetivas. Então, isso é importante, né? Se eu tenho um cliente com uma escolaridade muito baixa, com um nível ali que eu vejo que a capacidade cognitiva dele é mais limitada àquilo que é esperado para a sua idade, apesar dele ser um adulto, né? Eu vou planejar intervenções que sejam acessíveis, que sejam compreensíveis, né? Coisas que sejam mais lúdicas ou coisas que sejam mais por imagens, né? É a mesma coisa como se faz com as crianças, a gente adapta, então. E esse é um outro ponto da terapia cognitivo-comportamental. A adaptação das técnicas à capacidade cognitiva infantil, no caso da criança, ou a adultos que precisam, então, certas adaptações em função do seu estágio cognitivo. A outra questão é o processo de mudança cognitiva pode ser explicado pelo modelo de equilibração, que a gente já falou, piagetiano, ou seja, como ocorre a aprendizagem. Então, a ideia de que a mudança do pensamento, que é o grande foco da abordagem cognitivo-comportamental, que a pessoa, então, interprete as coisas de uma forma mais saudável, mude a forma como pensa o que está vivendo, né? Isso se dá também por meio da equilibração. Portanto, a importância do desequilíbrio, né? Quando eu entro em desequilíbrio, na verdade, eu tenho uma janela de oportunidade de mudança. A outra questão é a modificação dos esquemas, que a modificação dos esquemas é essencial para ocorrer a formação e manutenção das novas crenças, tá? Ou seja, a modificação dos esquemas, ela precisa acontecer nesse formato de assimilação, acomodação e reequilibração, como propõe Piaget, é uma forma de explicar essa modificação dos esquemas, né? E que isso vai ser fundamental para eu conseguir promover aquilo que é, vamos dizer, a ferramenta básica das abordagens cognitivo-comportamentais, especialmente das abordagens cognitivas, que é a reestruturação cognitiva, que é a modificação do pensamento, certo? Então, a reestruturação cognitiva, ela se dá, a gente pode pensar, pela modificação de esquemas, tá? Por fim, falando um pouco das influências de Vygotsky, também é muito interessante, porque daí a gente está falando do ponto de vista das relações interpessoais, sociais, culturais e históricas, né? Que Vygotsky, então, enfatiza. Algo muito interessante da teoria de Vygotsky presente hoje nas abordagens cognitivo-comportamental é a ideia do diálogo com o terapeuta, né? Então, o diálogo com o terapeuta requer uma representação absoluta na linguagem falada.
que promove o processo de ressignificação e a criação de sentido. Lembrando que Vygotsky era um psicólogo, então Vygotsky já tinha uma teoria mais preocupada em trabalhar, sim, a ideia de mudança comportamental, a ideia de aprendizagem, mas dentro de um contexto clínico também. Ele não foi muito mais a fundo em decorrência de ter falecido cedo, mas ele tinha ali uma compreensão também de mudanças no sentido de melhora terapêutica, né? E ele traz, então, que as mudanças, que a aprendizagem, primeiro que a mudança se dá por meio da aprendizagem, né? E que essa aprendizagem, ela se dá pela linguagem falada, né? Então, à medida que eu expresso, que eu falo para o terapeuta aquilo que eu estou vivendo, eu organizo na linguagem aquilo que eu estou tentando compreender, né? Essa percepção do ambiente. Né? Então, eu estou tentando transformar isso em processos cognitivos mais organizados. A importância, então, do diálogo na terapia cognitivo-comportamental, né? E a ideia de transformar o que o Vygotsky chama de pseudoconceitos em conceitos reais. Pseudoconceitos para Vygotsky são aqueles conceitos que a gente cria simplesmente observando. Então, quando a criança vê o sol se movimentando, né? Ela pressupõe que o Sol gira em torno da Terra, ou que o Sol se movimenta em torno da Terra. Então, esse é um pseudo-conceito a partir da observação, né? E muitas vezes, muitas das nossas crenças, elas estão baseadas em pseudo-conceitos, né? Então, por exemplo, eu vi o meu marido conversando com uma moça, eu posso fazer ali um pseudo-conceito de que ele está paquerando essa moça, de que eles têm um caso, de que tem algo ali a mais do que eu estou enxergando, né? Então, isso é um pseudo-conceito. Né? Com alguns dados observacionais ou algumas informações externas, eu construo um conceito que não necessariamente é um conceito real, um conceito que se respalda, né, na cultura. Então, então ali o Vygotsky vai trazer, né? Que essa transformar pseudoconceitos em conceitos reais é o que vai promover a ampliação do processo de aprendizagem, né? A aquisição de novos conhecimentos. E aí surge o que o Beck vai chamar de distorções cognitivas, né? Os pseudoconceitos seriam identificados com aquilo que ele chama de distorções cognitivas, ou seja, pensamentos que são distorcidos com base em interpretações inadequadas, né? Ou seja, interpretações que não se respaldam, não têm evidências da realidade que sustentam que aquela interpretação seja de fato uma interpretação funcional, válida, né? Lembrando que aí, para as teorias cognitivo-comportamentais, a importância de se ter um respaldo de validade, né? Então, tem que ter fatos que validam lá pela influência experimental, né? Tem que ter fatos que validam o pensamento, né? Se eu não tenho fatos que validam o meu pensamento, então esse pensamento pode estar distorcido, ser um pseudo-conceito, né? Bom, a outra questão de contribuição de Vygotsky é a ênfase na relação terapêutica, né, como um recurso de internalização. Internalização é um conceito bem típico de Vygotsky, né, a ideia de que a linguagem é internalizada e transformada, então, em pensamento, né, a ênfase na relação, a relação terapêutica, então, seria assim como é a relação da criança com seu meio social, né, o espaço de desenvolvimento de aprendizagem, né, também aqui, né, na perspectiva de Vygotsky, que é trazida para a abordagem cognitivo-comportamental, a gente pode dizer que tem uma ressonância ali na abordagem cognitivo-comportamental, é a ideia da relação terapêutica ser um espaço de recursos internalizantes, ou seja, nesse diálogo, eu ir construindo outros conceitos, né? Eu ir construindo outros pensamentos. Né, outras formas de pensar, o terapeuta pode ser visto aí como um professor. Então, de novo, a ideia do terapeuta como um professor. Assim como a Ana Araújo trouxe lá essa questão da possibilidade da aprendizagem, né, como um recurso de internalização, técnica de aprendizagem para internalização, aqui também, no caso terapêutico, o terapeuta como um professor, como alguém que está ali apresentando possibilidades, né, ensinando outras formas de fazer.
né? Com base em teorias, com base em estratégias comprovadas cientificamente, né? As pessoas vão aprendendo a lidar com situações aversivas de forma que consiga fazer até que consiga fazer sozinha, né? Rumo à autonomia. Então, esse é um outro conceito importante da terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, quando lá o Vygotsky fala de zona de desenvolvimento proximal, né? Ele está falando disso, né? Que existem conhecimentos que estão potencialmente acessíveis à pessoa, né? E que à medida que isso vai se tornando acessado por ela, vai se tornando adquirido por ela, ela vai conseguindo manejar isso de uma forma mais autônoma. E o grande foco da abordagem cognitivo-comportamental terapêutica é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta, né? O paciente se torna autônomo no manejo das situações da vida diária, de forma que ele tenha uma funcionalidade ampliada, né? Que ele não tenha sofrimento emocional, certo? E muito trazendo esse conceito do Vygotsky, que se aproxima dessa lógica, então, da abordagem cognitivo-comportamental, né? Então, da zona de desenvolvimento proximal, de que em um primeiro momento o conhecimento ele pode estar acessível ao cliente. Isso é uma coisa que eu tenho que estar sempre analisando, né? O quanto que aquele conhecimento está acessível ou ele nem está acessível, ele está muito longe do que aquele paciente, aquele cliente consegue acessar, né? Mas se ele está acessível, à medida que eu vou trazendo isso no diálogo, que nós vamos conversando, que nós vamos pensando de outras formas e que ele vai colocando isso em prática a partir de técnicas comportamentais, ele vai conseguindo aos poucos fazer esse movimento de forma autônoma, sozinho. Daqui a pouco ele mesmo está fazendo a sua própria reestruturação cognitiva, certo? Algumas técnicas psicoterápicas baseadas na linguagem. Aqui é interessante, porque como eu falei, o Vygotsky, ele era um cara da psicologia, né? Então, ele tem algumas técnicas que ele propôs e que os teóricos que o seguiram propuseram, né, dentro de uma corrente de psicoterapia que existe, que se chama sócio-histórica, né, com base em Vygotsky, né, e que se aproxima aí, que as abordagens cognitivo-comportamentais aceitam por estarem de acordo com os seus pressupostos básicos, né? Então, algumas técnicas gerais, então, que estabelecem uma certa atitude relacional social entre o psicoterapeuta e o paciente, né? Então, a ideia da relação terapêutica. Um exemplo de técnica geral seria a compreensão empática, né? Então, a ideia de que eu estou te escutando, eu estou validando aquilo que você está me dizendo e eu estou entendendo, né? Então, mostrar para o cliente que eu estou compreendendo o que ele está me falando, simplesmente repetindo às vezes o que ele está me falando, repetindo com as mesmas palavras ou em outras palavras. Isso pode trazer para ele já uma forma de compreensão empática, né? E que vai fazendo com que ele se abra ali para a experiência terapêutica. E algumas técnicas específicas, focadas no aqui e agora do paciente. Então, algumas técnicas específicas, por exemplo, a marcação seria com o objetivo de apoiar o diálogo, mas sem interromper, né? Por exemplo, sim, entendi. Me fala um pouco mais, né? A marcação, na verdade, ela tem essa questão de mostrar que eu estou acompanhando. Certo, né? Então, marcação como um processo de mostrar que eu estou apoiando e compreendendo o diálogo. A marcação pode ser simplesmente, então foi isso que você fez? Repetir a última coisa que ele falou. Então foi isso que você me disse? Repetir a última coisa que ele falou, marcar, principalmente dar ênfase àquilo que o paciente fala, que o cliente fala, que parece algo importante do discurso. Repetição, com a intenção de reproduzir uma maior verbalização da parte do paciente, né? Então, a repetição aqui, ela vem no sentido mesmo, como eu falei, esse último exemplo, né? Com a marcação, mas a repetição vem no sentido de a intenção de produzir uma maior verbalização do paciente, né? Então, fazer uma repetição do que ele disse com outras palavras, ou até mesmo com as mesmas palavras. É isso mesmo? Ficou claro? Porque se eu não entendi, ele vai dizer, não, não é isso, ele vai me explicar.
se eu entendi bem, ele vai dizer, é isso mesmo, e mais, né? A tendência, quando a gente escuta o outro relatando o que eu relatei, é que eu me sinta acolhido na minha fala, né? E é isso que o Vygotsky traz, então, que essa repetição reverbera de uma forma que a pessoa continue se sentindo à vontade para falar. O ecoemocional, dar nome às emoções do cliente, do paciente, né? Então, também é uma outra estratégia que é da terapia, das técnicas psicoterápicas sociohistóricas, né? E ela fala, então, de nominar emoções, né? De dar nome às emoções, lógico. A ideia justamente do Vygotsky, de que a linguagem ela se transforma em pensamento. E quanto mais claro eu tenho quais são as minhas emoções, né? Mais isso traz uma estabilidade interna, né? Uma maior compreensão do que está acontecendo dentro de mim. A reexpressão, descrever eventos de uma forma racional e objetiva, né? Então, aqui significa eu fazer uma síntese daquilo que o paciente está falando, né? Então, sinteticamente, é isso que você quis dizer, né? Então, você sabe que muitas dessas técnicas implicam em reproduzir verbalmente o que o paciente disse de uma forma mais sintética, às vezes com outras palavras, às vezes simplesmente com a mesma palavra, com as mesmas palavras e numa perspectiva mais empática, né? Mas a ideia de, na linguagem e tentando e produzindo essa construção dialética. Porque na medida em que eu repito com outras palavras ou que eu tento sintetizar, eu vou trazendo elementos meus, né? Então, tem os elementos do terapeuta e da sua abordagem teórica, né, que vão produzindo reflexões, certo? Então, essas são técnicas aí que são oriundas aí do Vygotsky, da teoria de Vygotsky, e que contribuem para as terapias cognitivo-comportamentais. Certo, pessoal? Então, a ideia dessa aula era compartilhar com vocês algumas das diversas contribuições que esses autores tiveram para as abordagens cognitivo-comportamental. Lembrando que são autores que estão muito mais preocupados com a relação entre aprendizagem e desenvolvimento e não com o processo psicoterápico em si, nem com um conceito de personalidade, uma compreensão de personalidade. Mas eles coexistem nesse momento, né? Principalmente Piaget, né? Vygotsky existiu um pouco antes e sua teoria foi retomada no período ali da década de 60, com contribuições na construção dessa teoria cognitivo-comportamental, dessa terapia cognitivo-comportamental. Certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Nos vemos, então, na semana que vem, falando, então, sobre neurociências e a psicologia cognitiva. Tchau!